Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar das investigações em torno da intentona do 8 de janeiro, a intentona bolsonaresca, né, que produziu aqueles episódios terríveis que nós vimos no começo ainda desse novo governo que tomou posse no dia 1º de janeiro, mal completava uma semana, quando golpistas ligados ao bolsonarismo, ou bolsonaristas, pura e simplesmente, poderíamos assim dizer, invadiram a sede dos três poderes, né, do Judiciário, o prédio do Supremo Tribunal Federal, do Poder Legislativo, Congresso Nacional, do Executivo, o Palácio do Planalto, e saíram destruindo tudo, de obras de arte a vidraças, né? Foi ali um ato claramente de violência, e não foi só uma violência patrimonial, foi uma violência contra símbolos da República, símbolos da democracia brasileira, obras de arte de valor incalculável, né? Porque tem aí um valor imaterial que precisa ser considerado, e o mais importante de tudo, uma ameaça à democracia brasileira, uma tentativa de ruptura institucional, de golpe de Estado, poderíamos assim dizer. Bem, o fato é, isso tudo vem sob investigação desde então, né? Muita gente foi presa, né? Tivemos ali na Papuda, na Colmeia, muitos bolsonaristas que estavam acampados, muitos deles filmados produzindo atos de destruição, levados à prisão, já no dia seguinte ao 8 de janeiro. Muitos foram presos depois em operações da Polícia Federal. Agora tem vários deles se transformando em réus por decisão do Supremo Tribunal Federal. Vários, quer dizer, centenas de golpistas. A gente pode contá-los na base das centenas, porque é assim que a decisão vem sendo tomada pelo Supremo Tribunal Federal. E, ao mesmo tempo, você tem investigações avançando no âmbito da Polícia Federal. Tem também uma CPI que ocorre no Distrito Federal, específica sobre aquilo que, vamos dizer, seria de responsabilidade do governo do Distrito Federal, né, da entidade federativa Distrito Federal. Mas a gente tem também agora uma novidade relativa, que acabou de ser instalada, uma CPI, ou, para ser mais exato, uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mista porque envolve as duas casas do Congresso, Câmara e Senado. É uma CPMI, e esse é um dado interessante, curioso até, dessa CPMI, que foi convocada não pelo governo, que talvez fosse o principal interessado do ponto de vista substantivo, né, no tema da investigação, mas ela foi convocada pela oposição bolsonarista. Inclusive, o seu propositor é um deputado que ele mesmo é investigado, né, no inquérito aí dos atos do 8 de janeiro, da intentona, né, de insuflar, de assular tudo aquilo que acontecia ali. Ele fez uma postagem que ele coloca uma foto da porta arrancada do armário de onde ficava a toga do ministro Alexandre de Moraes, né, arrancada pelos golpistas, e ele coloca uma legenda dizendo o seguinte: quem ri vai preso. Ou seja, um caso claro ali de não só sarcasmo, evidentemente, com o que acontecia, mas de apoio ao que acontecia ali, né, mostrando que ele achava aquilo algo positivo. O fato é que esse deputado vem sendo também investigado, e é justamente ele, o propositor, deve ser um dos membros dessa CPI indicado pela oposição bolsonarista. Mas haverá outros. O governo, nesse momento, e outros setores do Congresso, que nesse momento estão mais alinhados ao governo do que à oposição bolsonarista, têm se organizado para poder ter o controle da comissão com a presidência e a relatoria, além, claro, do maior número de cadeiras no interior dela. O ponto é, tem muita investigação rolando sobre esse 8 de janeiro. E para a gente entender o sentido dessas investigações, o que elas podem produzir do ponto de vista não só de conhecimento do que aconteceu efetivamente, de responsabilização, de consequências judiciais que podem advir daí, mas sem descurar dos efeitos políticos que isso pode ter, eu tenho uma convidada hoje que é a Amarilis Costa. A Amarilis, ela é advogada, né? Advogada formada lá pela Faculdade de Direito da USP. Hoje ela atua como diretora na Rede Liberdade, que é uma rede voltada à defesa de direitos humanos. E a Amarilis, ela é também mestre em ciências humanas
no programa Diversitas da Universidade de São Paulo, que é um programa interdisciplinar que congrega ali diversas áreas das ciências humanas para poder lidar justamente com questões relacionadas a direitos humanos, à diversidade. Né? Inclusive, vou ler aqui, eu sempre esqueço o nome dessas coisas por extenso, né? É um estudo, um programa de pós-graduação em direitos humanos de humanidade, direitos e outras legitimidades. Né? Essa é a descrição do programa de mestrado no qual ela obteve seu título de mestra. Mas também a Marília está agora desenvolvendo o seu doutorado na área de direitos humanos no Departamento de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da USP do Largo de São Francisco, né, onde ela dá seguimento à pesquisa que ela fez no mestrado sobre o que ela chama de Estado antinegro. Depois eu vou pedir para ela falar um pouco desse conceito que ela desenvolve no mestrado e que pretende aprofundar agora no seu doutorado, para dar também o contexto desses estudos que ela vem fazendo. Mas sem maiores delongas, eu primeiro quero agradecer a Amarilis por ter topado essa conversa, quero dar a ela as boas-vindas e começo com uma pergunta aí para a gente fazer a bola rolar. Amarilis, você podia explicar para a gente em que pé hoje você enxerga esse conjunto de investigações sobre o 8 de janeiro? Por favor. Olá, sempre um prazer participar. Fiquei muito feliz com o convite para refletir um tema candente. Eu acho que um tema que reestrutura e remodela os nossos pensamentos sobre o pacto democrático de direito, a construção, né, do que a gente entende como sociedade livre, justa e solidária. Bom, no sentido mais estrito de entender a dinâmica de investigação, de entender o deslinde, né, de todos os atos processuais, mas também quais são as etapas investigatórias do que a gente precisa conhecer sobre o 8 de janeiro, mas para além disso, conhecer como esse 8 de janeiro foi engendrado, nós temos uma espécie de quadrilátero aí de perguntas que precisam ser respondidas. Então a gente precisa pensar que as investigações, seja no âmbito da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e também do Supremo, estão ligadas justamente a responder quem realizou os atos, quem foram as pessoas que atuaram enquanto financiadores desses crimes cometidos no dia 8 de janeiro. Obviamente, existe a dinâmica da omissão enquanto também um fato típico e um fato de interesse investigativo. Então esses órgãos também vão permear aí a resposta da pergunta sobre quem se omitiu com relação a todos os atos violentos que aconteceram no 8 de janeiro, mas principal e invariavelmente a gente precisa entender quem participou e quais foram os níveis de participação de cada um desses agentes no âmbito da consolidação do que foi, de fato, um dos eventos mais tristes em relação ao construto, né, em relação aos símbolos da nossa república e também ao Estado Democrático de Direito, mas que também tem uma carga de simbologia também muito carregada nas tintas em relação à insegurança jurídica que atualmente vivemos com relação à dinâmica institucional, com relação à garantia de direitos, com relação à manutenção da Constituição e da ordem do Estado, né? Então, em síntese, os órgãos que vão pensar essa matéria no âmbito federal têm o desafio de refletir e coordenar tanto a produção probatória, mas também no âmbito das decisões, esses 4 pontos que eu mencionei aqui. Agora, Marília, você falou de um quadrilátero, né? Mas aí em relação ao que precisa ser investigado. Agora, a gente tem também um conjunto de atores envolvidos nisso, né? Você mencionou aí o caso dos atores no âmbito federal, mas eu estou pensando, tem o Executivo por meio da Polícia Federal, Ministério da Justiça, tem o Judiciário, né, que vem tocando isso no âmbito do Supremo, embora teoricamente o Judiciário não investigue, o fato é, muito das investigações que vem acontecendo, inclusive desde a questão, por exemplo, das fake news ou dos atos antidemocráticos prévios ao 8 de janeiro, é alguma coisa que surgiu no âmbito do próprio Judiciário, né? O Supremo decide de ofício encaminhar essas questões, mas a gente vê também investigações que ocorrem, por exemplo, no âmbito legislativo, essa CPMI que vai entrar agora, a CPI do Distrito Federal. Como é que você enxerga, né, a conjugação desses vários atores para poder
resolver o problema do quadrilátero? Bom, no âmbito da política e do legislativo, a gente tem um outro elemento que complexifica a equação de pensar e refletir, ou melhor ainda, de responsabilizar as pessoas que atuaram no 8 de janeiro. Existe também uma disputa muito grande de narrativa política em volta desses atos, né? É importante dizer que essa comissão parlamentar mista de inquérito, ela é requerida, ela é requisitada por parte da oposição do governo, né? Então, muitos dos parlamentares que reproduzem discursos fascistas, que corroboraram aí não só para a construção da narrativa do bolsonarismo, mas para uma série de situações que estão sendo investigadas no âmbito e na seara criminal, são os parlamentares que capitaneam a criação, o desenvolvimento, enfim, a instauração dessa comissão parlamentar de inquérito. Então, um ponto muito importante que a gente precisa refletir no âmbito do legislativo é a disputa de narrativa que permeia esse tema. Ou seja, quando a CPI, ou nesse caso, né, a CPMI, tem um uso político de desarticulação das investigações. Quando existe, então, uma intencional necessidade ou um intencional direcionamento de produção probatória em contrário daquilo que inclusive já foi identificado pelos órgãos do judiciário, por todo o trabalho de levantamento de informações que tem sido feitas pelo executivo. Ou seja, no âmbito da CPMI existe um elemento de criação de uma narrativa midiática, mas também de uma contranarrativa em relação ao trabalho que tem sido feito por esses outros órgãos, né? Então é importante também pensar que uma CPMI que nasce do requerimento de um parlamentar também investigado no âmbito dos atos que foram cometidos, pensando também que na esfera, né, do bolsonarismo, ambos os filhos do ex-presidente disputam vaga para serem membros dessa CPMI e que o próprio ex-presidente pode ser inquirido, enfim, pode ser uma das pessoas que venha a trazer depoimentos no âmbito dessa comissão parlamentar de inquérito, nós começamos a questionar não somente a lisura do processo ou como se dá a construção dessa comissão parlamentar de inquérito, mas principalmente qual é o objeto que essa comissão parlamentar de inquérito busca investigar, busca dirimir. A Comissão Parlamentar de Inquérito, no seu nascedouro, ela tem uma finalidade não só de levantamento de dados e provas, mas também de um direcionamento do ponto de vista político em relação a assuntos relevantes. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem então uma finalidade precípua também de chamar a sociedade para um debate durante um condão investigativo. E aí, a intenção de quem chama a sociedade para o debate acerca do 8 de janeiro, a partir de uma lógica de propagação de fake news, a partir de uma lógica de desdizer ou de desqualificar as efetivas vítimas desses fatos, também é uma reflexão muito importante. Então, no âmbito do legislativo, no âmbito especificamente de como vai se dar essa comissão parlamentar de inquérito e a configuração que tem sido debatida, há uma preocupação com relação a como essa narrativa passa a permear muito mais uma dinâmica que vai tentar indicar as pessoas ou a estrutura vitimizada como concorrente para o crime do que a identificação específica de quem foram aí os autores, tanto do ponto de vista da materialidade, mas também do ponto de vista da propagação das informações, da incitação dos atos e da consolidação de toda uma atmosfera que foi determinante para que acontecesse o 8 de janeiro. Eu sempre penso, Cláudio, que o 8 de janeiro ele não começou em 2023, né? Eu acho que nós passamos e nós assistimos ali o resultado de uma série de atos coordenados ao longo de muitos anos, né? A gente pode fazer uma reflexão um pouco mais filosófica, pensar que o 8 de janeiro ele começa, inclusive, durante a história do nosso país, onde
a semente de antidemocracia, a semente de supressão de direitos, a semente de construção de discursos fascistas, eugenistas, sempre foi regada aí nas entranhas do nosso país. Mas a gente também precisa pensar, do ponto de vista mais institucional, que o 8 de janeiro ele se deu justamente porque a gestão e a dinâmica, né, seja relacionada ao militarismo, seja relacionada também ao comportamento dos parlamentares e dessas lideranças ultra-radicais conservadoras, é um comportamento que foi sendo amoldado ao longo dos 4 anos do último governo, né? Ouso dizer, inclusive, que isso se inicia desde o golpe na presidenta Dilma Rousseff. Então, os arroubos que foram sendo naturalizados por parte dessas equipes, porque no final do dia são equipes, né, de vilipêndio e ataque à noção do Estado Democrático de Direito, à dinâmica republicana e ao respeito às instituições, vem sendo paulatinamente fomentados para que o 8 de janeiro acontecesse. É importante também pensar que o 8 de janeiro ele se dá por uma série de motivos relacionados também ao valor de demonstração de força, ao valor de demonstração de violência, né? Então, um ato coordenado de violência às instituições públicas do nosso país, ele também tem uma finalidade de trazer o debate para um lugar de como a estrutura está fragilizada e de como a fragilidade das estruturas atinge diretamente a cidadania e a noção da manutenção do Estado Democrático de Direito. Não à toa a gente assiste o Supremo envolto, né, nessa dinâmica. Então passou a ser uma necessidade de ataque à tríade dos poderes do nosso país. Então, em alguma medida, o 8 de janeiro ele denota que a discussão em relação ao fascismo, em relação à violência, ao ultraconservadorismo e essa dinâmica de golpe que permeia o nosso país, ela se dá contra o executivo, contra o legislativo e também contra o judiciário, em todos os graus, para que a matéria ela esteja com fissuras e com ataques bem profundos em relação a toda a dinâmica, né? Então, eu acho que essa reflexão ela é muito profunda e ela parte de fato de uma ocasião que teve início muito antes que talvez ela própria fosse consolidada e planejada, né? Existem aí uma série de fatores que colaboraram e corroboraram para esse resultado que assistimos. Aliás, eu quando listei ali os atores institucionais, né? Falei do executivo, falei do judiciário, falei do legislativo, e esqueci de um que talvez tenha esquecido porque ele andou hibernando nos últimos 4 anos, que é o Ministério Público Federal, né? Especialmente, na verdade, a Procuradoria-Geral da República, né? Que parece que surgiu de volta, né? Renasceu, reapareceu depois dessa hibernação para tomar algumas providências nesses últimos tempos relativamente a isso, né? E que, claro, a gente sabe, é um órgão importante, não só para, enfim, por ser titular ali da ação penal, mas também pelo fato de que ele produz ou pode produzir, muitas vezes, algum tipo de investigação, né? Tem todo aquele debate se tem que ser a polícia, se tem que ser o Ministério Público, mas o fato é, ele pode, pelo menos, facilitar que essas investigações ocorram, a depender de como encaminhar, né? O processo, o tipo de solicitação que ele vier a fazer ao próprio judiciário, a maneira como ele se relacionar com a Polícia Federal, né? Sem dúvida. Tanto a atuação do Ministério Público Federal quanto de outros órgãos de controle são atuações imprescindíveis para geolocalizar
os atos que ocorreram, mas principalmente quais foram as dinâmicas de autoria. O Ministério Público Federal ele teve a sua função, em alguma medida, sequestrada ao longo dos últimos tempos e neutralizada de forma que a condução investigativa, mas principalmente o olhar sobre a descrição fática e quais são os desdobramentos em relação a atos como o 8 de janeiro, haviam sido em alguma medida suprimidos, né, da atuação e das funções típicas do Ministério Público. É importante pensar que o Ministério Público ele tem muitas vezes uma dinâmica de construção de uma atuação quase como um fiel da balança do judiciário, no sentido não só de reunir os elementos investigativos, ainda a partir dessa reflexão que você muito bem trouxe sobre quais seriam os papéis e as limitações dessa atuação, mas principalmente de conduzir uma possibilidade de uma marcha processual que seja madura em relação à construção processual das dinâmicas que no judiciário vão culminar e vão ser centrais e bastante definidoras dos resultados desse tipo de investigação. Então, a função do Ministério Público Federal, ela é obviamente quantitativa no sentido da aferição dos fatos, mas principalmente qualitativa no sentido da profundidade dos elementos investigativos, da construção de um estándar probatório que viabilize aí dentro do âmbito da marcha processual uma justiça mais justa, ou uma justiça que tenha aí uma profundidade em relação à discussão que se pretende fazer. Quais são as responsabilizações possíveis, né? Ou, para ser mais explícito, né? Além das responsabilizações, não só definir quem é quem, que tipo de pena esses golpistas podem receber como fruto dessas investigações? Perfeito. Eu acho que essa pergunta é talvez a pergunta de $1 milhão de todos esses fatos que a gente tem refletido. Para responder essa pergunta, a gente tem algumas reflexões que são bastante importantes com relação à responsabilização e também como o ordenamento jurídico se comporta na descrição e na individualização das condutas. Existem condutas que vão sim, obviamente, ser consideradas mais gravosas e mais efetivas para o resultado do que foi visto no 8 de janeiro. Essas condutas que vão ser consideradas mais gravosas e que nas nossas expectativas vão ser imputadas aos agentes que conceberam, ordenaram e construíram a dinâmica em volta dos atos golpistas do 8 de janeiro, essas condutas mais gravosas e esses agentes decisivos muito provavelmente vão ser processados e responsabilizados no âmbito da nova Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, né? Entendendo aí que existe uma afronta direta ao Estado e, em grau máximo, às instituições públicas, o exercício, né, da atividade democrática. Entretanto, nós refletimos muito sobre as centenas de pessoas detidas nos atos golpistas do 8 de janeiro e quais são os reflexos para esses indivíduos. Por óbvio, como diria minha família do interior, essa baciada de pessoas que foram ali detidas não vão ser criminalizadas ou não vão ser responsabilizadas da mesma maneira que os indivíduos que tiveram uma atuação mais direta, enfim. O que eu quero dizer com isso é que nós temos essa modulação de condutas onde existem agentes que coordenaram e que colaboraram para o resultado dos atos golpistas do 8 de janeiro, que vão ser responsabilizados no âmbito dessa legislação de defesa do Estado Democrático de Direito, mas existem também agentes que tiveram ali uma participação diminuta ou, enfim, infringiram a legislação num âmbito mais relacionado à questão de atos de menor potencial ofensivo, da legislação comum, do Código Penal, no que se refere ali a crimes contra a administração pública, a depredamento de patrimônio público, mas num lugar mais pontual e menos severo.
Quer dizer, não é o cara que invadiu o Palácio do Planalto e derrubou o relógio do Dom Pedro, só para a gente... Dom João VI, para lembrar corretamente, né? Mas é o indivíduo que, efetivamente, vamos dizer, eu estou pensando nesse menos gravoso, que estava lá acampado, basicamente, mas que não há, por exemplo, nenhuma evidência, embora ele estivesse pedindo um golpe de Estado, não há nenhuma evidência de que essa pessoa, por exemplo, tenha invadido um poder do Estado, né? E aí, vamos dizer, produzido não só o dano material, mas essa ameaça física, né? De violência contra o Estado Democrático de Direito. É isso que você está querendo dizer? Exatamente, a gente precisa pensar que os atos do 8 de janeiro, eles tiveram uma macroestrutura ali para que acontecessem, uma macroestrutura que vai desde pessoas que viabilizaram economicamente os atos, mas também que fizeram o transporte dessas pessoas, que se agruparam ali no sentido da incitação, no sentido da efetiva atuação ali do corre-corre, mas que não foram especificamente os autores dos atos de violação, depredação e destruição de patrimônios inestimáveis. Então, no direito penal, a gente tem a individualização das condutas como, inclusive, aí uma das pedras de toque do princípio do devido processo legal. Então, a justiça justa, ela olha para os indivíduos e para suas condutas de forma pontual. E a justiça justa direciona a responsabilização das condutas na justa medida do que foi feito por cada um desses agentes. Então, é importante dizer isso para que essa modulação, não só dos atos, mas das condutas e principalmente de quem são esses indivíduos, seja uma reflexão que esteja no nosso horizonte. Parte da nossa missão em olhar para os atos golpistas do dia 8 de janeiro é também olhar para o devido processo legal e para a legitimidade da legislação. É olhar para a construção também de um debate que está na seara do direito criminal, que está na seara da impunidade versus aí responsabilização, mas olhar também para um direito que esteja apontado aí para a justiça que se efetiva dentro do âmbito também dos valores democráticos. E aí, nesse sentido, pensar individualização das condutas, pensar a responsabilização através do grau de participação e efetividade no resultado obtido é bastante importante. Aliás, com relação a essa questão da individualização, eu vi algumas críticas a essas decisões que o STF vem tomando de aceitar a condição de réu, né, de centenas de pessoas envolvidas no 8 de janeiro no atacado, né, ou, para usar a expressão aí que você lembrou da família do interior, na baciada. Né? Então você decide que 100, de uma vez só, serão tornados réus. Depois você decide que 200, numa só leva, serão tornados réus. Isso compromete esse problema da individualização, a mera transformação em réu, né? Ou isso, na realidade, tem a ver mais com um outro momento do processo, quando aí sim você vai julgar aqueles réus, e aí teria que haver individualização, ou já deveria começar individualizado nesse momento? Como é que você enxerga essa característica, né, do processo que tem até gerado crítica? Isso é uma reflexão muito importante. Do ponto de vista investigativo, inclusive pela lógica do que aconteceu, todas as pessoas que foram detidas, elas obviamente vão ali ter início, né, enfim, serem indiciadas, acusadas, né, no âmbito aí da técnica processual, coletivamente, porque uma vez que a gente tem ali um fato específico e pensando lapso temporal, vai haver aí esse início, esse start da marcha processual de modo coletivo. O que precisa ocorrer é que os julgamentos precisam ser apartados no sentido de entender quais foram as condutas, quais foram as participações, enfim, quem teve ali autoria, quem foi partícipe, como se deu ali no âmbito de tudo que aconteceu, a participação de cada um desses indivíduos. De modo que, respondendo a sua pergunta de modo mais objetivo, eu acredito que
a responsabilização global ou o início coletivo dessas ações não implique no devido processo legal, não implique diretamente na questão da individualização das condutas e nem fragilize do ponto de vista jurídico a atuação do Supremo nesses casos. O que a gente precisa de fato refletir é que existem camadas aí de responsabilização em relação a essas dinâmicas, e eu falo muito dessas camadas porque quem engendrou aí o 8 de janeiro do ponto de vista inclusive da incitação, do ponto de vista do financiamento, precisa ser responsabilizado à medida dessa conduta que é mais gravosa, né? Quem coordenou, quem premeditou esses atos precisa ser identificado e responsabilizado nesse grau. Então é importante para que a gente consiga aí entender nesse caso, né, onde nós não precisamos separar o joio do joio, mas a gente precisa entender qual joio pertence a cada uma aí das tigelas, né? Aliás, nessa questão do pertencimento do joio, uma discussão também interessante que vem se fazendo é com respeito à responsabilidade especificamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Estou falando isso por quê? Porque acho que ninguém tem dúvida de que ele tem uma responsabilidade política pelo 8 de janeiro. É inegável isso, enfim, a história vai contar, inclusive, e já está contando. Agora, tem uma outra coisa que é a responsabilização não só política, mas jurídica do Bolsonaro. Diferentemente do Trump, né, que no 6 de janeiro do Capitólio, ele textualmente, né, convocou os seus seguidores a irem até o Capitólio, né, ele falou para as pessoas irem lá, depois ficou assistindo pela televisão tudo acontecer sem tomar nenhuma providência com relação àquilo, sendo ainda presidente, portanto, tendo não só o poder, mas a responsabilidade, né, de tentar tomar alguma providência com relação àquilo. Então, ali, vamos dizer, a responsabilização do Trump, isso tem sido apontado, é muito clara. No caso do Bolsonaro, ele parece que sempre se serviu, inclusive, né, depois da sua derrota na eleição de 2022, mas antes mesmo, em outros momentos, de uma linguagem ambivalente, né, em que ele questionava, por exemplo, a eficácia das urnas, mas depois, quando questionado sobre isso, falou, não, eu só quero que melhore, eu estou fazendo críticas construtivas, algo nessa linha, né? Da mesma maneira, criticava o Supremo, né? Mas eu não mandei ninguém invadir o Supremo, né? E por aí vai. Como é que você enxerga, diante do comportamento do Bolsonaro, não só, claro, logo após a eleição de 2022, mas também antes dela, na preparação para o ambiente que se produziu ali, a possibilidade de uma responsabilização criminal do Bolsonaro em relação ao 8 de janeiro, né? Ou, claro, supondo que você tem aí uma coisa prévia, você mesmo chamou a atenção, que a gente tem os arquitetos daquilo, os financiadores daquilo, os incitadores. Dá para enquadrar o Bolsonaro em algum desses lugares? Sim, me parece, inclusive, que é importante geolocalizar o Bolsonaro enquanto figura principal do resultado do 8 de janeiro, seja no âmbito, né, da premeditação e da incitação ali de todo o cenário e a atmosfera que permeou os dias que antecederam esse fato, mas também sobre qual foi o comportamento dele nas redes durante e após essa ocasião. A gente precisa pensar que os crimes cibernéticos são uma realidade das condutas do Bolsonaro, mas que, acima de tudo, são pistas muito importantes e elucidativas da consolidação aí de condutas mais gravosas. Então, a gente consegue, inclusive, perceber que existe uma linha aí defensiva em relação à figura do Jair Bolsonaro, que já o coloca como uma pessoa que estava sob o efeito de remédios, que à época não podia necessariamente ser responsabilizado pelos próprios atos, enfim. Me parece, obviamente, uma medida desesperada e quase, né, teratológica ali de defesa do indefensável. O Bolsonaro... Tava doidão, desculpa aí, foi mal.
Exato, né? Ah, eu não sabia o que eu estava fazendo, enfim, não faz sentido nenhum ele usar e lançar a mão aí do argumento de que estava doidão durante o 8 de janeiro. Acho que isso, inclusive, denota muito mais aí a construção de uma responsabilização em relação a esse ex-chefe de Estado durante um dos maiores, ou se não o maior ato antidemocrático que o Brasil já assistiu, do que um afastamento jurídico, um afastamento técnico, né? Ou, enfim, uma tese defensiva que seja plausível aí no âmbito da condução judiciária. Significa dizer, portanto, que é preciso sim construir quais são as teses aí de acusação em relação à figura de Jair Bolsonaro no âmbito do quadrilátero que a gente falou lá no comecinho do nosso papo, né? Então entender como a participação do Bolsonaro se deu no campo de quem realizou ali os atos, de quem idealizou, de quem concebeu, entender como a participação de Jair Bolsonaro se deu em relação aos indivíduos que financiaram. Então, será que Bolsonaro esteve, como participou, enfim, da captação desses recursos e, né, enfim, da construção aí do ponto de vista do aparato material do que aconteceu em 8 de janeiro passado. E também ali no âmbito das omissões, no âmbito da movimentação dos agentes que se omitiram para viabilizar, né, enfim, pensando as polícias, pensando as forças de segurança, qual foi a participação de Jair Bolsonaro em relação a esse âmbito, a essa parte do quadrilátero que a gente mencionou. E por último, eu falo de quem efetivamente participou do 8 de janeiro de forma mais palpável, mas entendo também que nesse sentido existe aí uma possibilidade investigativa e uma necessidade, um dever de observação da figura do Jair Bolsonaro nesse ponto também. Sendo assim, me parece perfeitamente plausível dizer que a conduta e a figura de Jair Bolsonaro ela é central para o ato golpista do 8 de janeiro e pensar que nesse sentido é necessário observar as suas ações, as suas omissões, as suas condutas em cada uma das etapas que foram necessárias para a construção e para a condução do que significou esse dia de atos violentos e golpistas. E você acha que isso tem potencial de criar uma nova jurisprudência a respeito do assunto? Estou te perguntando isso pelo seguinte, né? Justamente por algo que estava contido na minha pergunta anterior. Como tem esse fio da navalha, né, em que ele dá declarações ambivalentes, joga a população contra os poderes constituídos, mas ao mesmo tempo não fala explicitamente que é para ir lá e atacar, ou não fala como, por exemplo, aquele deputado, né, o troglodita lá do Rio de Janeiro, o Daniel Silveira, né, que ele queria ver ministro do Supremo tomando surra na rua, ou seja, quase que um convite a que as pessoas façam isso, né? Quase não, é um convite que as pessoas façam isso e daí as consequências que houve para ele. Bolsonaro fica um passinho atrás disso, né? Se porventura a gente tiver o Supremo interpretando que essas declarações reiteradas, né, porque não foi uma única, reiteradas, sempre no fio da navalha, elas vão tendo o condão de produzir esse processo, né, de radicalização até culminar numa coisa como 8 de janeiro. Isso seria uma grande inovação do ponto de vista de uma interpretação judicial? Isso tem assento na realidade? E se for uma inovação, isso na realidade passada, né, eu quero dizer, na jurisprudência, ou isso tem possibilidade, você enxerga, de criar um novo entendimento sobre esse tipo de responsabilização, que não fique só na ideia de que há uma responsabilidade política, que a história vai resolver, mas não tem nenhuma possibilidade de criminalizar esse tipo de conduta. Como é que você enxerga esse tipo de situação? Ou essa situação, para ser mais exato, né? Sem dúvida, essa situação ela inaugura aí novos contornos em relação ao que a gente entende como responsabilização.
é necessário que o judiciário passe a olhar, verificar e construir aí teses que sejam no sentido de responsabilizar essa conduta que num primeiro plano parece subjetiva. É muito importante o tema que você trouxe e também a alusão que foi feita ao governo Trump, né? Que ao contrário do Donald Trump, que fez ali uma série de ações muito específicas, pautadas e bem delineadas em relação ao que aconteceu, o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele constrói ali uma rotina de omissão, de ambiguidade para conduzir esses fatos. Eu acho, sem dúvida, que entender qual é o processo de responsabilização também em relação a essa manipulação dos conteúdos, essa propagação de fake news, e principalmente quais são as linhas de influência que tem por trás dessa camada mais subjetiva é muito importante. Sabemos que o fato de não existir ali um documento publicizado que dê conta, né, ou que possa linkar a atuação dos golpistas do 8 de janeiro a Jair Bolsonaro, enfim, que ele tenha produzido essa prova tão materializada, não o exime de ser investigado, processado e eventualmente condenado pelos atos que cometeu, inclusive no âmbito dessa construção de um discurso que é simbólico, na construção de um discurso que é até um tanto, e é engraçado usar essa palavra falando de Jair Bolsonaro, mas uma atitude sofisticada em relação aí à condução e à influência que permeia os atos golpistas do 8 de janeiro. É ardiloso, né? Porque fica sempre, não, eu não falei isso, eu falei outra coisa. Né? Mas, sobretudo quando você pensa no encadeamento, né? Desculpa, pode falar. De modo algum, porque eu realmente fiquei empolgada em falar desse tema. É ardiloso e é quase infantil, porque a gente tem ali uma construção muito clara sobre quem pretende, o que se pretende fazer, mas em algum momento também existe uma condução muito subjetiva e muito jocosa quase, né, do discurso. Então, essa ambivalência entre o quão forte é a representação da figura e que durante os atos, por exemplo, a gente vai verificar que alguns dos agentes usavam camisetas com o rosto do ex-presidente estampado. Relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808. Joga o extintor contra a câmera de segurança uma vez. Com o rosto e o sobrenome do ídolo na camiseta, o furioso fã do ex-presidente constata que a câmera resistiu ao primeiro golpe. Bradavam suas frases de efeito, usavam todos os símbolos que foram utilizados durante a sua campanha. A gente tem ali falas muito ambíguas da parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa atitude de desvio, né, da assunção da responsabilidade sobre o discurso. Então, existem outras formas ali, quase no âmbito de uma materialidade indireta, de geolocalizar Jair Bolsonaro no 8 de janeiro, dentro aí dentro das pessoas e dentro das atitudes que estiveram ali, não só na incitação, mas também na condução direta e mais fina do que aconteceu naquela ocasião. É importante mencionar isso, é importante mencionar que, em que pese o fato de não ter havido ali nenhum ato público de apoio direto, existem uma série de condutas que indiretamente convalidam e demonstram, né, ali não só a sua participação, mas também o apoiamento que aconteceu em relação ao 8 de janeiro e a cada um daqueles atos violentos que nós assistimos. E é interessante, né, como essa ambiguidade, no caso do Bolsonaro, ela permaneceu até mesmo depois dos atos, quando ele teve que se pronunciar sobre o que aconteceu, né? Que ele fala, lamento o que aconteceu, um pouco como ele lamentava as mortes, né, na época da pandemia, né? Lamento, aquilo é inacreditável,
Mas é curioso que ele não tem uma declaração expressa de condenação, né? Não, ele poderia ter falado, aquilo é um crime, é inaceitável, se as pessoas têm que ter todas punidas. Não, ele não fala isso. Ele fica esquivo, né? Com relação a essa coisa. Ele tenta expressar uma não concordância, mas ele também não expressa muito claramente uma condenação do que aconteceu. Ou seja, ele tem sempre esse estilo ambíguo, ardiloso, né? Para se colocar, até porque acho que ele não queria se desgastar com os seus apoiadores, mesmo eles tendo feito bobagem, né? Para imaginar um pouco a cabeça do Bolsonaro, né? Se é que ele acha que aquilo foi uma bobagem. Mas, enfim, seria no máximo uma bobagem, não um crime, né? Exato, eu acho que ele minimiza os fatos ocorridos e também deixa de se posicionar no sentido não só de, óbvio, né, lamentar o que ocorreu, mas em alguma medida o Bolsonaro também ele não procura afastar da figura dele aqueles atos. Existe ali uma vontade política de que subjetivamente essa radicalidade ultraconservadora seja assim atribuída a ele. E nas ações que temos verificado após o 8 de janeiro, e aí voltando um pouquinho para a CPMI, inclusive na propositura dessa CPMI, dá para entender que existe uma intenção de reescrever a história dos fatos que aconteceram, como quase dizendo que existiram omissões por parte do atual governo que culminaram naquele arroubo, e que o 8 de janeiro teria sido um arroubo, e que, na verdade, as pessoas que hoje são vistas como os idealizadores intelectuais, os incitadores do 8 de janeiro, na verdade, são perseguidos políticos. Então existe aí inclusive uma cassação de narrativas de fatos históricos que efetivamente ocorreram para deslegitimar ali toda a condução do que tem sido feito e também alçar Bolsonaro e os bolsonaristas à condição de vítimas de si mesmos, né? Então a gente precisa refletir também nesse lugar. E é interessante, né, que você falou dos idealizadores e tudo mais, financiadores, mas até os perpetradores diretos, né? As pessoas presas na Papuda, na Colmeia, receberam várias visitas de políticos bolsonaristas, deputados, senadores, né, lideranças, enfim, do bolsonarismo, que foram ali se solidarizar com elas e que, acho que pela primeira vez na vida, se preocuparam em defender direitos de presos, né? A gente nunca tinha visto, né? Produzir uma transformação. Agora, o direito dos presos, inclusive com relação à alimentação recebida, ao lugar onde ficam, tudo isso passou a ser uma preocupação dos bolsonaristas, né? É muito curioso, né? O que mostra, vamos dizer, no mínimo, diante do histórico deles de nunca defender esse tipo de coisa, de passar a defender só para esses que estão lá agora, e da sua preocupação com eles, estão, na realidade, no mesmo campo, né? Exatamente, eu acho que fica muito evidente que todos fazem parte ali de um mesmo campo de atuação, cada um inclusive assumindo um papel enquanto figura nessa construção, e que também existe um sequestro, né, de valores e temas que são muito importantes e muito caros, inclusive na seara dos direitos humanos, e que eles avocam nesse momento, primeiro, para criar uma cortina de fumaça em relação ao tema principal, mas em segundo lugar, quase também numa ação desesperada em relação às consequências do 8 de janeiro, né? Então, quando a gente vê, de fato, o bolsonarismo pautando política criminal e carcerária, condição da execução da pena, condição de presas e presos, pensando, né, quão insalubre a instalação, são as instalações dos órgãos, né, prisionais, a gente tem aí a antítese da antítese, né? A gente tem quase uma discussão nonsense, né? E nesse sentido existe, óbvio, também um fundo político em relação a esse debate, uma tentativa de descomprimir ou retirar aí toda a pressão que há em volta do que é mais efetivo enquanto discussão do tema,
para questões adjacentes e também fazendo um uso aí político de brados de lutas, de temas que são de fato efetivos e muito centrais em relação à crise humanitária que nosso país vive, em relação a como o direito e essa estrutura de poder se dá, e transplantando isso para uma lógica não só do bolsonarismo, mas para uma lógica de radicalidade ultraconservadora que olha para os seus presos, que debate, né, o conceito dos seus presos enquanto sendo presos políticos, o que na verdade não é e nem teria como enquadrá-los nesse lugar. O que a gente precisa pensar é que as pessoas que de fato atuam coordenadamente contra a lógica da manutenção do Estado de Direito, pessoas que se posicionam veementemente contra a consolidação de uma sociedade mais livre, justa e solidária, hoje são aquelas que avocam esses temas com o intuito aí de deslegitimar os nossos discursos e de aí reforçar as suas ações enquanto legítimas, o que não e nem poderia ser concebido. A gente tem no 8 de janeiro um construto muito bem definido de quais são os inimigos da democracia e de que pensam esses indivíduos e até onde também eles podem chegar. É muito importante que a gente construa uma lógica de responsabilização muito efetiva depois do 8 de janeiro, mas invariavelmente também uma lógica de responsabilização muito efetiva depois dos 4 anos do último governo, para que não mais nós tenhamos a necessidade de assistir um estado de coisas tão complexo quanto o que vivemos atualmente. É muito importante pensar a responsabilização como um valor dessa democracia que se amolda e que se reconstrói, se reestrutura. Eu falo do 8 de janeiro como um pontapé dessa discussão, Cláudio, mas a gente pode pensar, por exemplo, que ao longo dos últimos 4 anos, funcionários públicos que trabalhavam no âmbito do IBAMA, da FUNAI, foram duramente perseguidos, justamente porque o desmantelamento do Estado, ele se dá também nas estruturas. A gente precisa pensar que houve um desmantelamento de toda a rede de proteção a direitos humanos, de proteção a mulheres. A gente precisa pensar que houve um desmantelamento do debate das questões raciais e dos órgãos de governo que tratavam, né, dessa matéria. A gente precisa pensar que em relação aos povos originários o debate não só foi esvaziado, mas também houve aí uma série de ações pontualmente coordenadas para desestruturar o que o Estado tinha a ofertar enquanto arcabouço de proteção a esses segmentos. Então, o 8 de janeiro ele é mais um dos atos de desmantelamento da democracia que se deu mais ou menos no mesmo modus operandi do que nós já víamos nos 4 anos anteriores. Então, ali é uma cooptação de agentes públicos, o enfraquecimento do debate institucional, a depredação, a violência enquanto valor, a pulverização das condutas, a difícil identificação, a difícil definição do que é omissão ou participação ativa nesses atos e uma dinâmica de construir aí uma cooptação de temas que são desde o âmbito processual até mais efetivamente a disputa da narrativa política em torno do que é indefensável. É interessante, né? O 8 de janeiro como um gran finale de 4 anos de governo Bolsonaro, né? Foi se construindo isso pela desconstrução do próprio Estado naquilo que ele teria de salvaguarda de direitos, né, de preservação do interesse coletivo, esse tipo de coisa. Aliás, até aproveitando, né, que você mencionou vários desses desmontes e tocou inclusive na questão racial, dentro disso, né, partindo daquele seu conceito, né, de Estado antinegro, como é que um governo, não estou falando do Estado, mas um governo como o governo Bolsonaro pode ser lido levando em consideração esse conceito que você tem? Porque eu poderia imaginar, bem, se é um Estado antinegro, ele já existia antes de Bolsonaro e pode continuar existindo depois. Mas onde que o governo Bolsonaro ou o bolsonarismo, por exemplo, entra dentro desse tipo de construto aí? Perfeito. Pensar as relações raciais no Brasil é pensar justamente
como se deu a construção do conceito de humanidade. É importante pensar que existe ainda uma disputa narrativa em relação à humanização dos corpos negros. O nosso país ele tem chagas profundas e feridas muito abertas com relação às questões raciais. E eu ouso dizer que grande parte do debate político que vem sendo feito ainda hoje se dá justamente porque o nosso país é um país que tem aí heranças de colonização baseada no vilipêndio, na violência de corpos negros e indígenas. Então, a disputa de narrativa que ainda hoje nós temos sobre quem é humano, quem merece adquirir direitos, qual é o preso que importa, enfim, tudo que a gente tem pensado de forma mais pontual nasce na construção do que a gente entende como Estado, como sociedade brasileira. A sociedade brasileira ela nasce da violência e do derramamento de sangue de pessoas negras. A sociedade brasileira e o Estado ele se amolda numa dinâmica exploratória de uma classe trabalhadora que é majoritariamente negra e pobre. O Estado brasileiro, então, ele cria dinâmicas sociais que são de controle de corpos negros ou de corpos racializados. A gente tem um Código Penal lombrosiano, né? A gente tem um Código Penal de 1940 que é revestido aí de influências e inspirações desse tipo de teoria. Nós temos uma disputa muito grande em relação à Constituição Cidadã para entrada do tema da criminalização do racismo, para entrada de temas que vinham sendo defendidos e debatidos desde a década de 50 pelas associações de mulheres negras, mais tarde, nos anos 70, pelo Movimento Negro Unificado e assim sucessivamente. Então, a nossa Constituição Cidadã e o que a gente entende como Estado Democrático de Direito nasce de uma luta, de uma disputa de narrativa política que se dá ao longo dos séculos de construção do Brasil. Nesse sentido, o Estado antinegro significa dizer e significa refletir que nós não estamos envoltos numa sociedade que busca a isonomia e a equidade enquanto valor. Nós estamos envoltos em uma sociedade que tem diplomas legais antinegro. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso à propriedade privada e à construção desse acesso, justamente porque as legislações foram moldadas com o intuito de racialização de quem adquire direitos, de quem é considerado humano. Nós temos uma seletividade penal porque justamente nesse sentido nós tivemos uma legislação e um Estado que se amolda entendendo que os corpos desumanizados são a clientela do judiciário criminal. Nós temos um debate muito importante para entender no âmbito, por exemplo, do direito de família, qual é o valor e qual é a construção do que se entende como família, como legitimidade. Se nós formos pensar em infância e juventude, quem é criança e quem é menor no direito brasileiro? Se nós formos pensar no âmbito tributário, né, qual é a carga tributária que incide sobre mulheres negras e qual a carga tributária que incide sobre os corpos considerados humanizados e não racializados? Então, o Estado antinegro tem a ver com a forma e a formatação do nosso Estado, das nossas legislações, que são paulatinamente criadas e estruturam esse microcosmos de um judiciário, de um executivo, de um legislativo, mas, acima de tudo, de uma estrutura de poder que não partilha a proteção, que não partilha a dignificação, né, do conceito humanidade com os corpos racializados. E nesse sentido, o Estado antinegro, portanto, ele é a expressão máxima de como a sociedade brasileira se forma, tanto do ponto de vista das instituições, mas também do ponto de vista dos comportamentos e da condução das instituições pelos indivíduos que performam esses comportamentos e como a gente caminha em direção a uma consolidação da humanização dos corpos negros, né? É importante entender
que o racismo ele é uma ideologia política e social. E como ideologia política e social, ele vai permear também a formação do Estado, a dinâmica da construção da legislação, a dinâmica da condução das políticas públicas. Enfim, o Estado é antinegro justamente porque no nosso país a gente verificou inclusive políticas públicas de branqueamento, políticas públicas de consolidação do mito da democracia racial, políticas públicas de afastamento das pessoas negras, das pessoas racializadas dos espaços de poder. E aí, fazendo esse link com o que vivemos atualmente, o bolsonarismo ele só é possível porque o Estado é antinegro. O 8 de janeiro só é possível um Estado antinegro. É importante pensar que os valores que permeiam esse ultraconservadorismo de direita são valores de expurgo da existência dos corpos racializados, dos corpos insurgentes, dos corpos que não vivem nessa cosmovisão aí de sociedade heteropatriarcal, né? Quando a gente fala de Estado antinegro, a gente também está falando dos valores que permeiam a identidade sociocultural negra. Então, quando a gente fala de um Estado negro, a gente está falando de uma religião que não é cristã, a gente está falando de uma formação social que não é patriarcal, a gente está falando de formatos de família e performances de socioafetividade que não são a tríade do Pai, Filho e Espírito Santo, a gente está falando de uma insurgência e de uma existência que é abissalmente oposta ao que é dado enquanto valor máximo, enquanto função precípua do Estado e do comportamento social que o bolsonarismo traz. Então, o Estado antinegro viabiliza a existência de figuras como Jair Bolsonaro. Ou melhor, Jair Bolsonaro é a expressão máxima do Estado antinegro. Jair Bolsonaro é antinegro. E o Estado antinegro é o que reverbera toda sorte de violação de direitos, toda sorte de exclusão, toda sorte de dinâmicas, inclusive de violência direta em relação aos símbolos democráticos, em relação aos símbolos de emancipação social, em relação aos símbolos de aquisição e de possibilidade de uma existência, de uma coexistência social que seja diferente do valor exploração, que seja diferente do valor de precarização do trabalho e dos trabalhadores, né? Então, pensar o Estado antinegro em alguma medida, e óbvio que o Estado antinegro nasce muito antes de nós termos Jair Bolsonaro como uma possibilidade, mas todas as ações coordenadas do Estado antinegro são claramente observadas nas dinâmicas do que é defendido pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Então a precarização dos serviços recai, obviamente, sobre os corpos negros. A uberização, o afastamento, né, da possibilidade de alçar quem realiza os trabalhos mais penosos, mais perigosos e mais insalubres no nosso país, a condição de humanidade, o que inclusive o bolsonarismo constrói em relação aos povos racializados, aos indígenas, aos negros, a condição de ser mulher, enfim, tudo o que a gente vê como valor e como bandeira mais materializada do bolsonarismo, que caracteriza o bolsonarismo, também pode ser tranquilamente espelhado como as bases que são da violência mais arraigada e mais aprofundada que eu debato em Estado Antinegro. Então, Estado Antinegro foi criado e existe muito antes do bolsonarismo, mas talvez o bolsonarismo seja a expressão máxima e mais escrachada de quais são os valores de um Estado antinegro. Bom, Marilis, e acho que é por isso que, inclusive, né, essa coisa que a gente falava antes dos presos bolsonaristas, né, produz quase que uma dissonância cognitiva em muita gente, porque predominantemente um grupo de pessoas brancas, né, que foram presas ali, né, não eram só, mas eram predominantemente, né.
Exatamente, né? Ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro, eles bradaram muito aquela frase horrorosa que é direitos humanos para humanos direitos, né? E é isso, esse valor de humanidade é um valor de humanidade que lhes atribui, inclusive, o direito ao devido processo legal, o direito ao cumprimento de pena digna, a possibilidade aí de valores que demonstram que o bolsonarismo entende que existe uma categorização de seres humanos e que para alguns seres humanos a benesse do respeito, da cidadania e da dignidade deve ser experimentada e ofertada, e para outros seres humanos não. Então, o que parece uma dicotomia, na verdade, é a expressão máxima do racismo, né? Alguns indivíduos se entendem detentores do direito ao devido processo legal, do direito à propriedade privada, do direito à proteção do Estado, do direito de seus valores éticos, religiosos e morais serem entendidos como liberdade de expressão, em detrimento de outros seres humanos que só merecem exploração e morte, né? O bolsonarismo é Estado antinegro, e Estado antinegro é talvez uma das fotografias possíveis aí de Jair Bolsonaro enquanto liderança, enquanto figura que experimenta aí a expressão do que é aí toda violação de direitos humanos, toda violação aos direitos básicos à cidadania e principalmente a violação direta do que a gente entende como Estado democrático de direito. Eu acho que quando eles falam direitos humanos para humanos direitos, eles querem dizer direitos humanos para humanos de direito. Exatamente. Essa é a ideia, a partir do pressuposto que alguns humanos são mais humanos do que os outros, né? Enfim. Marilis, muito obrigado pela conversa, super esclarecedora, super interessante. Eu quero te devolver a palavra para você, enfim, se ainda houver algum ponto que você acha que a gente não passou, você possa mencionar. E, claro, também para fazer aí a sua amarração final. Por favor. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar nesse espaço, dizer que para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo esse podcast, que reflexões como essa são muito importantes, não só do ponto de vista do debate, mas para nos manter vivos. Eu acho que esses momentos onde nós nos dedicamos a refletir, não só na dimensão simbólica, mas na dimensão efetiva, assuntos tão candentes como da tentativa, né, de golpe do último 8 de janeiro, nos deixam alertas, nos deixam atentos, nos deixam fortes. Então, primeiro, festejar esse espaço como um lugar onde a gente pode nos manter vivos do ponto de vista da reflexão e das ideias. Queria dizer também que a responsabilização sobre os atos golpistas do 8 de janeiro, mas acima de tudo, como nós falamos, a responsabilização das condutas de quem praticou coordenadamente uma política de desmantelamento do Estado Democrático de Direito ao longo dos 4 anos do último governo é um tema muito importante. As instituições, as organizações do terceiro setor, as instituições públicas, a sociedade civil precisa estar com os olhos voltados para o tema da responsabilização em relação aos atos de desmantelamento do Estado Democrático de Direito que aconteceram desde 2016. Isso é muito importante para que a gente volte a respirar o ar despressurizado aí, mas também que a gente volte a olhar para a democracia enquanto um valor e uma função precípua do exercício da cidadania. Queria dizer também que é sempre um prazer participar e que, enquanto Rede Liberdade, a gente permanece à disposição da sociedade civil, dos movimentos de luta e, enfim, de todas as pessoas que queiram pensar a democracia e pensar a resistência aí enquanto um valor. E queria agradecer também, Cláudio, nós falamos aqui sobre as questões raciais e eu acho que um recorte importante desse nosso encontro é dizer que muitas vezes a gente tem a oportunidade de agradecer o espaço de fala, e é sempre muito bom ter espaço para falar, mas hoje, aqui com vocês, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ser ouvida. Eu entendo que, enquanto jurista negra, enquanto uma pessoa que pensa direitos
direitos humanos, mas também vivencia esses atravessamentos, a oportunidade de debater esses temas, de refletir, mas principalmente de ser ouvida por cada uma das pessoas que estão nos assistindo, é uma oportunidade, inclusive, de dignificação da nossa existência. Então eu fiquei muito feliz com esse nosso bate-papo e acho que a reflexão e a síntese que a gente tira é que a luta também ela se exprime em relação à responsabilização e à identificação dos atores que coordenaram não só o 8 de janeiro, mas os momentos tão tortuosos que a gente viveu nos últimos anos. Muito bom. Ótimo, Amarilis. Obrigadíssimo, inclusive, pelas essas palavras gentis que você soltou aí no final também. Bem, então, agradecendo a Amarilis, eu quero também, como sempre faço aqui no fechamento da conversa, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja aí no podcast, está disponível em mais de 20 plataformas de podcast, é muito fácil encontrar o Fora da Política Não Há Salvação para escutar. E, claro, também agradecer a todos e a todos que também têm contribuído aqui com o projeto do canal, pelas mais variadas formas que estão disponíveis para isso, né? Pode ser lá no YouTube o botãozinho do Valeu Demais, que permite uma contribuição pontual do valor que a pessoa achar adequado. Pode ser se tornando membro do Clube dos Canais, né? E aí fazer uma contribuição periódica também do valor que a pessoa achar apropriado fazer, né? O Clube dos Canais do YouTube, né? Pode ser ainda, de uma forma similar, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, só digitar o endereço www.benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação. Ou ainda, para quem também preferir esse caminho, fazer um Pix para a chave Pix do canal, que é contato@foradapoliticanohasalvação.info, que obviamente é também o e-mail de contato para quem quiser mandar alguma mensagem aqui para mim. Então, de tudo isso, eu agradeço a quem nos acompanha, a quem nos escuta, a quem nos assiste, e me despeço. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim,
o cientista político Cláudio Couto.